Seja bem-vindo ao esporte.com desta terça-feira e hoje vamos falar de Jogos Olímpicos, o boletim diário que nós temos aqui sempre na parte da noite e eu convidei Felipe Drummond. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Cabedo. Mais um dia de Olimpíada, né? Mais um dia e estamos só no dia 4, hein? Exatamente. Falta alguns ainda, né? Faltam mais 12. Falta alguns ainda. E hoje o destaque foi para a seleção brasileira masculina de basquete, que conseguiu vencer de maneira heróica e histórica a equipe da Espanha, 66 a 65. A cesta do Marquinhos foi faltando 5 segundos, a Espanha ainda teve uma posse de bola e não conseguiu converter. Mas antes vamos falar do que, meu caro? É vôlei de praia, né? Vôlei de praia. Vôlei de praia, tivemos 2 resultados hoje, né? A nossa ilustríssima... eu perdi aqui, galera. A Larissa e a Thalita venceram a Frederick e a Brooke, Switch dos Estados Unidos, venceram por 2-0. Venceram agora à noite na Arena de Copacabana. Foi uma vitória tranquila, suave, sem problemas. Seguem bem, né? Seguem a caminhada que se esperava dela. Nossa, sem problema nenhum. Da mesma forma que a gente esperava que Alisson e Bruno, pelo menos no masculino, teriam uma caminhada tranquila, a Larissa e a Thalita também, elas realmente estão conseguindo, né, provar que estão ali com as melhores, juntamente com a Kerry Walsh e Ross. Eu nunca vou decorar a Kerry Walsh com a... Pra mim sempre foi Walsh sem Walsh May. O Walsh sem a May, pra mim, eu não consigo pegar ainda o negócio. Mas enfim, é uma vitória tranquila, uma vitória que garante elas as oitavas de final da competição, ao contrário da dupla masculina Evandro e Pedro Solberg, que perderam hoje para os canadenses Schwalk e Saxton por 2-1. O jogo foi logo pela manhã, às 10 horas da manhã, e é uma vitória canadense complica demais a dupla brasileira, né, Felipe? Complica muito. Inclusive, eu não gosto de usar o termo de decepção, mas acho que não tem como a gente fugir de uma dupla que fez um ciclo olímpico muito bom e chegou para brigar, quem sabe, por uma medalha. É lógico que está um pouquinho abaixo ali do próprio Alisson e Bruno, e da dupla americana e da dupla alemã. Mas estão decepcionando, né? Já perderam 2 vezes. E precisam de uma vitória a qualquer custo. Exatamente. E ainda torcer para a questão do set average, questão da pontuação, para ver se não consegue dependem mais deles, né? E chegar numa fase de grupos, num vôlei de praia, onde você é favorito, você chegar na última rodada precisando ganhar e dependendo de outros resultados, acho que, infelizmente, se encaixa já na parte de decepção. Caso classifiquem, ainda podem apagar essa manchinha que já está na caminhada deles, né? Exatamente. A minha preocupação é realmente essa. A gente vai conseguir colocar as 4 duplas nas oitavas de final. Eu estou começando a achar que não vai. Estou achando que esse sonho que todo mundo da CBV, principalmente, sonhava, né, em fazer uma dobradinha tanto no masculino quanto no feminino. A gente está vendo que isso não vai acontecer, vai ser muito difícil, porque o Pedro e o Solberg, eles precisam de o Evandro e o Pedro Solberg precisam de uma vitória pelo menos por 2-0 para conseguir avançar e torcer para uma outra combinação de resultado para ver se eles conseguem. Eu acho difícil, eu acho que não vai dar. Eu também já estou começando a desconfiar que isso não vai acontecer também, né? Vai ser muito difícil. E agora vamos falar do judô. Fomos bem, né? Fomos bem. Não é um resultado que todo mundo torce, né? Que é claro que todo mundo torce por uma medalha olímpica, mas a Mariana lutou muito bem nas 3 primeiras lutas, das 4 primeiras lutas dela. Ela lutou muito. Porque a quarta luta, que é quando ela perde a semifinal, ela luta bem também. Não é tipo assim, não é demérito para ninguém perder numa semifinal olímpica. Em qualquer esporte, se você chegar entre os 4... Se chegar já é difícil, Se chegar numa Olimpíada, imagina chegar entre os 4 melhores ali e ainda ter a chance. Só que, como eu venho falando já há um pouquinho mais de tempo, eu gosto muito do judô da Mariana, só que eu acho que a parte mental dela ainda precisa melhorar um pouquinho. Ela perde a luta, estava vindo uma sequência maravilhosa e na repescagem ela já não consegue apresentar o mesmo judô que ela vinha tendo durante toda a competição, durante as 4 primeiras lutas. Eu não sei como trabalhar isso, como é que é feito o trabalho mental,
mas é uma força que a gente não vê, uma força que a gente vê em outros atletas, que acabam perdendo uma luta e vão para a disputa do bronze e lutam muito bem. A própria Érica Miranda, que é companheira dela no Minas, quando perdeu naquela bobeira para a chinesa, voltou na repescagem, lutou muito bem contra a japonesa, tricampeã mundial. Perdeu no Golden Score e perdeu para um atleta que, em teoria, é melhor que ela, né? Os resultados mostram, tricampeã mundial. Já a Mariana, ela depois de fazer uma belíssima campanha, dá aquela baixada na bola, perde um pouquinho da confiança e aí virou presa fácil ali na disputa. Pois é, a gente estava conversando antes sobre o combate da Mariana. As primeiras lutas, as adversárias ficaram um pouco com o pé atrás com ela, não foram tão afobadas tentando conseguir logo uma vitória, conseguir logo um golpe. Na virada, quando pega principalmente a eslovena, ela não deixava a Mariana respirar. E aí a mesma tática aconteceu, deixa eu pegar o nome da holandesa aqui, com a Annika van Handen. Foi a mesma tática, ela não deixou a Mariana trabalhar. Pressionar, né? Pressionou ela. O tempo todo. Aí, além da parte mental de uma derrota, a Mariana parecia que ela estava lutando com um peso um pouco maior do que os outros judocas. Porque ela vence a primeira luta dela, ela sai um pouquinho emocionada, vibra com o público e tudo mais. Já na segunda luta, ela deixa o tatame com a vitória e chorando. Querendo ou não, mal comparando com a Copa do Mundo, né, que a gente viu jogadores chorando no hino nacional, é um pouquinho da pressão sendo sentida, né? Na hora que você ganha, você precisa desabafar já numa segunda luta, já as lágrimas já aparecerem. Acho que isso mostra também um pouquinho dessa pressão que os atletas também estão sofrendo, né? Porque os resultados apesar de estarem bons, como uma medalha de ouro, uma medalha de prata, eles ainda estão aquém da expectativa para terminar com 30 medalhas do COB. Foi a pressão durante 4 anos que todos os atletas estão sofrendo. E já são 4 dias, né? Já são 4 dias. Já são 4 dias. E a gente não pode olhar lá para frente e pensar que vão vir muitas medalhas no atletismo, porque não vão vir. Vão vir muitas medalhas na canoagem, talvez 2 a 3 medalhas, porque nós temos baitas atletas. Natação, a mesma coisa, já se passaram 4 dias Sim. E ainda não veio medalha. A única que nós tínhamos chance não veio, né? Que era do 4 por 100, apesar de ter feito uma boa prova, não conseguiram a medalha. Temos a esperança nos 50 metros livre, mas não consigo apontar mais nenhuma, talvez. Na natação. Então... É complicado porque ainda temos os esportes coletivos, né? Os esportes coletivos, eles normalmente, tradicionalmente, eles salvam, né? A nossa participação olímpica. Mas aí a gente tem que esperar para aguardar, ver os resultados primeiro, e aí a gente analisa aqui com mais calma, né, Felipe? Claro. E aí tivemos uma polêmica com a natação, né? A Joana Maranhão hoje foi eliminada na sua prova e desabafou depois da sua participação olímpica, né? Porque terminou, né? Ela não nada mais, não tem mais nenhuma prova a ela ser não disputada. Consegue, ela não vai participar. E ela chegou a ver nas redes sociais que ela merecia ser estuprada. Pois é, eu acho que... E aí é um negócio que não dá para aceitar, que é inaceitável, né? E o brasileiro não aprende, né? A gente falava antes de entrar no ar que ontem nós tivemos o maior exemplo dessa pagação de língua que o brasileiro, o criminoso, né? Porque isso é um crime, cometeu em 2012 com a Rafaela e ontem teve que bater palma. Quem cometeu isso com certeza sabe que falou bobagem. E aí, no mesmo dia, né, porque com a Joana não começou hoje, já vem desde ontem também nas redes sociais. No mesmo dia, cometem erros parecidos, crimes parecidos de 4 anos atrás, com uma atleta olímpica, e igual ela mesma falou, ela não entrou na piscina para piorar o tempo dela. Hora nenhuma. Nenhum atleta, não foi o 4 por 100, ela citou todos os atletas brasileiros que tinham uma expectativa ou de final ou de medalha, ninguém entrou ali para não ganhar. Muito pelo contrário, todo atleta olímpico, todo atleta de alto rendimento, não precisa ser só olímpico, todo atleta de alto rendimento, a pessoa que mais cobra ele é ele mesmo. Sem dúvida. Então, eles não entram ali para apenas competir. É óbvio que eles estão entrando ali para dar o seu melhor e que o melhor seja o melhor da Olimpíada.
Quando não acontece, como foi o caso dela ter piorado um pouco até o tempo dela, não é o crime que vai compensar aquilo, não. Eu acho que é parte da imbecilidade mesmo do ser humano. E a gente está, querendo ou não, a gente está tendo que acostumar, não, já estamos acostumados com isso no Brasil, que é a imbecilidade do povo, não generalizando todo mundo, mas o povo brasileiro é muito mal educado. Né? A cultura é... inclusive, há uma discussão sobre as vaias durante os Jogos Olímpicos. Eu acho que existem 2 pontos em relação a isso. Primeiro, que num jogo de vôlei de praia, por exemplo, os canadenses hoje que jogaram contra o Pedro e o Evandro reclamaram muito da torcida brasileira. Mas, amigão, também não dá para achar que a gente vai receber vocês aqui sempre com um pãozinho de queijo. E ainda mais uma competição que é matar ou morrer também. Não né? dá. Contra uma dupla brasileira. Se quer moleza, meu amigo, vai morder água. A gente entende em esportes que culturalmente exigem o silêncio, mas vôlei de praia nunca teve. Mas tem um detalhe, eu acho que os atletas também têm que entender um pouco da cultura do Brasil. Claro. Não estou falando de falta de educação, não. Acho que você vai a um adversário, não é falta de educação, não. Mas existem alguns esportes que você precisa manter a calma. Claro, uma ginástica, tênis, na hora do tiro, que a gente viu, né? Querendo ou não. Engraçado, não foi um brasileiro que fez isso, né? Parece que foi um torcedor estrangeiro que fez o barulho na hora, né? Sim, mas na própria final do Felipe Wu, o Felipe, ele dá o tiro dele, o último tiro, e a torcida inflama, porque ele foi bem. Lógico. E aí o Coreia do Norte? Foi Coreia do Norte? Ou foi o... agora eu não lembro. Não, foi vietnamita. Vietnamita. O vietnamita, ele tem a maior dificuldade do mundo para se concentrar. Não que eles estavam pressionando, mas eles estavam vibrando com a participação brasileira. E ele não reclamou hora nenhuma. Ele, inclusive, na hora que ele acerta o tiro praticamente perfeito, ele vibra ainda mais com a torcida do jeito que estava formada. Não tem como você... pensar que também que vai todo mundo educado, não existe isso. Em lugar nenhum do mundo existe. Agora, na ginástica você tem que respeitar, no saque, no tênis você tem que respeitar, na hora que você vai entrar na água para competir uma prova de natação você tem que respeitar, na hora do tiro do atletismo você tem que respeitar. Então eu acho que isso não pode realmente acontecer. Agora, meu amigo, não dá para você ficar também achando que aqui também não é o país do futebol, né? Porque futebol é isso. Não dá. E em qualquer lugar do mundo o futebol é assim, tá? Ninguém aplaude o time adversário, não, viu? Exatamente. Então vamos também entender a cultura do nosso país. E no caso da Joana Maranhão, eu acho que ela tá certa. A mãe dela deu uma entrevista muito forte depois, falou que o Brasil é terra de homofóbico, é terra de machista, é terra de racista, e é mesmo, porque a galera não entende, a galera não respeita, são brincadeiras idiotas que acontecem, e pra mim isso não é brincadeira, isso é crime, então tem que parar com essa palhaçada mesmo, tá bom? E o nosso próximo assunto é basquete. Não, é a ginástica. Ginástica. É verdade, eu esqueci. Ginástica. Ginástica tá antes. E as meninas mandaram bem, mas ficaram em último, né, na prova final hoje, né, Felipe? Pois é, a gente, no percurso, né, vamos falar das meninas, aconteceram algumas quedas, como a Jade Barbosa na trave, que acabam sendo pequenos pontos perdidos, mas que na somatória final fazem um pouquinho a diferença. Lógico que não deve se comparar, mas já estão comparando as meninas com os homens. As meninas pioraram, os homens melhoraram a participação. Aliás, melhoraram não, né? Os homens debutaram e foram bem, terminando com o 6º lugar. Mas fica o Brasil ainda compete, né? No individual, o Brasil tem chance com a Flavinha, de uma medalha, tem chance com a Daniela Hipólito também, a eterna Daniela Hipólito, assim como o Diego Hipólito, eles nunca ficam de fora das finais, isso é uma coisa impressionante, tem mais de 10 anos que eles estão nesse alto nível e mostrando que eles são atletas que merecem mesmo toda a história que eles já construíram. E participação na ginástica é sempre boa, né? A gente pega a relação do Brasil em mundiais recentes e Olimpíada, a gente está sempre ali entre os melhores. Acho que se mantiver já é muito bom. Se mantiver é isso que já está sendo feito.
Só que sempre que você consegue alcançar isso, é bom você olhar para frente para evoluir. Sem tenha dúvida. Se conseguindo sempre manter e evoluir, manter e evoluir, a gente uma hora chega lá. E a gente já tem uma previsão para Tóquio que é muito boa, né? Com a Rebeca, com a Flavinha. A equipe já foi uma mescla cheia de Exatamente. promessas. Essas né? meninas já estão se... Hoje, principalmente hoje, a equipe entrou na Arena Carioca, agora eu já vou perder qual número, se é a 1, 2 ou 3, se é a W, enfim. Não, na ginástica? Na ginástica é na HSBC Arena. Na HSBC Arena, né? Tá vendo? Já esqueci. O basquete que é numa das arenas carioca, judô mudou, também. Que era na Arena da Barra, mudou. Agora vamos voltar aqui pra ginástica. Já é uma previsão para Tóquio. Tanto a Rebeca quanto a Flavinha são promessas que vão estar, com certeza, em Tóquio e brigando, talvez, por uma medalha. Com relação à comparação de equipes que você fez, fica nítido para mim que os homens conseguiram dar um passo além em relação às meninas. Sim. São atletas hoje que eu vejo que são mais completos, talvez. Você já tem um campeão olímpico, que é o Arthur Zanetti. De cara. Feito que ainda não foi conquistado pelas meninas. E como as meninas já competem há mais tempo, essa tradição da ginástica, aqui no Brasil principalmente, sempre foi das meninas. Sim. E depois que os meninos começaram a aparecer. Então, no caso das meninas hoje, o 8º lugar é um lugar honroso, é um lugar em que o Brasil ficou à frente de muitas equipes muito tradicionais, a ginástica, antes falava olímpica, né? Artística. Então, querendo ou não, nos próximos anos, principalmente nos grandes lãs, nas etapas de Copa do Mundo, no Mundial e principalmente nos Jogos de Tóquio, elas deem esse passo à frente em relação a esse resultado. Porque, como você falou, a gente sempre tem que olhar para frente, né? Claro, evoluir sempre. E amanhã é a final masculina individual. Isso. E aí o bicho vai pegar. Amanhã promete, né? O bicho vai pegar lá na ginástica artística. Agora vamos de basquete? Vamos de basquete. Que jogo. Olha, eu gosto muito de basquete. Somos dois, acompanho a seleção brasileira. Bom, eu sou mais velho que você, então posso falar isso. Desde o tempo de Oscar. Não, mas eu acompanho. Mas você pegou... Eu fui ver Oscar jogar. Mas você pegou ele, enfim, eu tô brincando. Em fim de carreira. Peguei em fim de carreira. E mesmo assim, altíssimo nível. Cara, que jogo foi esse? A Espanha, com Paul Gasol liderando a sua equipe, não conseguiu segurar o Brasil. Já tinha perdido para a Croácia, do mesmo jeito perdeu hoje. Aliás, Paul Gasol que errou os lances livres derradeiros. Né? Exatamente. Pressão da torcida lá hoje foi uma coisa absurda. A torcida jogou junto com a seleção do início ao fim. E apaga um pouquinho, né, o Felipe, daquela besteira que aconteceu no primeiro tempo contra a Lituânia, né? Pois é. Eu tava até o Brasil era para ter 2 vitórias. Pois é, porque eu tava até brincando com a Ana Paula Moreira, que é a nossa redatora do Caderno Impresso da Editoria de Esportes do Tempo. Eu falei com ela, mas se não fosse também o menos 30 que o Brasil levou antes de começar o jogo, o Brasil teria ganhado, mas... Uma virada de tempo daquela forma, foram 29 pontos de diferença. 58 a 29. Não dá, é inaceitável, inclusive. E hoje o Brasil jogou da forma que a gente sempre quis. Né? Jogou com a cara do manhã, né? Daquele time defensivamente perfeito e transição rápida e muito boa, muito bem realizada. O basquete tá aí, eu acho que junto com o futebol, como os esportes que o brasileiro, junto com o futebol e o vôlei, né? Os esportes que os brasileiros mais gostam mesmo. E tem que gostar mesmo, porque esse esporte é fantástico. Um jogo desse, com a emoção que ele consegue transbordar, faltando, como a gente estava falando, 5 segundos, faltando 6 segundos, o Brasil estava atrás, virou a partida, e a Espanha tendo a bola para poder ganhar o jogo. E não duram só 5 segundos, né? A gente sabe que um jogo de basquete para muito, então... Foram minutos ali de tensão ao máximo de quem estava assistindo pela televisão, da arquibancada lá, todo mundo assistindo. Não conseguindo olhar para dos jogadores, exatamente. Foi talvez dos esportes coletivos, acho que até agora o grande momento da Olimpíada. Eu colocaria junto com a vitória sobre a Noruega do handebol feminino. Por conta de estar batendo a melhor seleção da atualidade de longe. Exatamente, talvez da década, inclusive, né? Mas com relação ao resultado de hoje, a importância dele, o Brasil, como a gente falou, perdeu para a Lituânia. A Croácia, que é uma outra grande força da chave, ganhou da Espanha.
algo que eu não esperava também. Sabendo que a Croácia é um baita de um time, mas a Espanha é um dos times mais tradicionais da Europa. Da morte mesmo, esse grupo. E tem a Argentina nessa chave. Tem a Argentina. Só a Nigéria que tá. Que não é fraca, mas está ali exatamente porco magro que suja a água, né? E a Nigéria entra nesse quesito. Pode atrapalhar, só que é dever de todo mundo jogar contra a Nigéria e ganhar. E aí, Brasil, Croácia, Lituânia, Espanha e Argentina... Uma vai sobrar. Uma fica. E parece que a Espanha está indo nesse caminho. E olha que a Espanha era uma das favoritas para ganhar a chave, né? Não, para ganhar a chave, para ficar medalha. Exatamente. Era, antes da Olimpíada começar, todo mundo apontava 4 seleções. Estados Unidos, Sérvia, Espanha e França. A gente já viu a França tropeçar na Austrália, ou seja, a Austrália já entrou na briga. A gente já viu o Brasil Brasil e Croácia entrarem na briga batendo a Espanha. Ou seja, essa chave do basquete está ficando muito interessante. Está ficando muito. Se pensar que passam 8, já temos 7 times com condição. Lógico que a gente tem que colocar os Estados Unidos anos à frente, só que você já tem dos 7 times que vão avançar aí para uma briga dessa, perfeito. E o que mais me impressiona é que nessa chave... assim, eu não acho que a Espanha vai rodar ainda. É porque a gente tem que esperar mais alguns resultados, lógico. Mas a Croácia já mostrou sua força. A equipe brasileira mostrou que os 3 tempos que fez, os últimos 3 tempos que fez, esquecendo aquele primeiro contra a Lituânia, você já vê que o Brasil está num nível alto. A Lituânia também tem um nível de basquete muito alto. Então a gente vai vendo ali quem vai ficando, né? E aí o Brasil ainda precisa enfrentar a Croácia, a Argentina. Eu não vou falar Nigéria porque, enfim, tem a Nigéria também. Tem 3 jogos, tem que ganhar 2 partidas pelo menos. Seria bom ganhar ou da Argentina ou da Croácia, mas eu tô achando que a coisa vai ficar mais com relação à Argentina. Acho que o Brasil tem mais capacidade de ganhar da Argentina hoje do que ganhar da seleção croata, apesar de eu achar que o Brasil pode sim, sem dúvida, ganhar das 2 seleções. Eu achava o jogo pode me cobrar, o Brasil ganha os próximos 3 jogos. Não, os 2, né? Porque você não tá contando com a Nigéria, né? Não, tem que contar. Tem que contar. Tem que contar. É o porco magro ali, mas tem que contar. É a obrigação. Tem que ganhar e eu acho que ganha que pode classificar em primeiro ainda, viu, galera? Pode, porque a Lituânia, se ganhar... Lituânia e Croácia, né? Que tem chance de terminar em primeiro essa rodada. Eles não se enfrentam, não é nessa, não é na outra. É na outra. Então, o Brasil vai ficar uma vitória. Só que os 2 se enfrentam e o Brasil ainda enfrenta a Croácia. Se a Croácia ganha da Lituânia e o Brasil ganha da Croácia, o Brasil já volta a ter as totais chances de terminar em primeiro. Exatamente. E aí é o que, na conversa que a gente teve com o Cristiano Grama, técnico do Minas de basquete, ele disse, é interessante para o Brasil terminar em primeiro ou em terceiro. Porque segundo já vai para o lado dos Estados Unidos na chave. E quarto já pega os Estados Unidos. Então... porque se você está do lado ímpar... Isso. Se está do lado ímpar, a sua chance de estar numa final contra os Estados Unidos, ela é elevadíssima, né? Ela passa a existir. A gente achava que não, mas fala das seleções que entram na briga no bolo, que são essas 6 seleções, e a americana que entra com extremo favoritismo. Extremo favoritismo. Vamos ver, né? Vamos aguardar e ver quais são os próximos passos com relação à equipe masculina de basquete. E o nosso último resultado é o handball masculino, que perdeu para a equipe da Eslovênia. Parou no goleirão da Eslovênia, viu? 38-28. Um resultado... 38-28 é ótimo, né? Nem dá tempo, né? 31-28. Foi um jogo que foi muito interessante, principalmente porque o Brasil conseguiu agredir muito esse time da Eslovênia. É um time muito bom, é um time muito forte fisicamente. Eu acho que o Brasil vai classificar, eu acho que não vai ter problemas para classificar, mas aí vai pegar nas quartas de final uma potência, provavelmente, já que o Brasil provavelmente não vai classificar tão acima. Mas eu gostei do jogo de hoje, gostei principalmente do jogo contra a Polônia, e agora vamos ver o que vai acontecer, né, meu caro Felipe? Handball, que é aquele esporte que todo mundo já praticou, né? Então todo mundo sabe como é que ele é jogado, então condição de assistir, torcer para a nossa seleção, acho que todo mundo que já estudou num colégio que tinha uma quadra poliesportiva tem total condição e é um esporte muito legal, né? A gente tem uma seleção feminina fortíssima e a masculina está tentando subir degraus. A distância de uma para outra ainda é muito grande. Muito grande. Na masculina nós temos alguns destaques individuais
Mas como um todo, a nossa seleção, ela entra ali para brigar, para terminar entre os 8, para chegar nas quartas de final e a partir dali jogando sem peso, né? Porque isso é bom no esporte coletivo, você jogar sem a obrigação de vencer, como as meninas não têm, elas têm que vencer, né? Elas têm uma responsabilidade muito maior. Os homens estão jogando sem esse peso. Eles entram para encarar uma partida de cada vez, sabendo que se eles ganharem, eles estão fazendo história. Então, hoje foi mais uma prova disso. O Brasil jogou bem, jogou solto, marcou bem, apesar dos 31 gols sofridos. No masculino isso não é tanto, né? Não. Marcou bem, mostrou uma parte defensiva sólida. E o goleirão do outro lado ainda fez milagres, né? Para não deixar o Brasil, quem sabe, encostar mais ou até passar nesse placar. A seleção caminha, acho que, bem para a próxima fase. E aí é essa história de conseguir jogar sem sentir o peso de estar jogando em casa, até porque não tem essa obrigação toda. E aproveitar, né? Os caras estão jogando uma Olimpíada no Brasil, acho que tem que aproveitar também. Exatamente, tem que ficar relaxado, né? Exatamente. E ver qual é. Lembrando que o grupo do Brasil tem Alemanha, Eslovênia, Brasil, Egito, Suécia e Polônia. O Brasil venceu a Polônia, perdeu para a Eslovênia, então ainda falta encarar Egito, Suécia e Alemanha. A Alemanha é um baita de um time também, a Suécia também é um baita de um time. Então, o Brasil vai decidir normalmente a classificação, provavelmente com o Egito, né? Mais uma vitória já garante também, né? Exatamente, garante, né? Faltam 3 jogos para você ganhar pelo menos um. Pelo menos um para garantir ali. Exatamente. E o quarto lugar, e aí vai cruzar com o time mais difícil do outro lado. Que é a França ou a Dinamarca, né? Porém, já estariam entre os 8 que a gente está falando, que é o objetivo. Que é o objetivo inicial, a questão é avançar. Tá bom? Então é isso, Felipe. Obrigado aqui mais uma vez. Obrigado. Boa noite para todos os nossos internautas aí. A gente volta amanhã, né? Voltamos amanhã. E amanhã tem... eu esqueci de falar. Daqui a pouco tem Brasil em campo, né? Marta e companhia em campo. Jogo lá em Manaus. Mais um show? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E amanhã temos a decisão do masculino, né? Praticamente uma decisão, né? Brasil e Dinamarca. O Brasil precisando de vencer para tentar essa... Não falar sonhar da vaga porque ela era obrigação, né? Agora parece um sonho tão distante que tem que classificar, né? Então é isso, internauta. Obrigado pela participação sua, Felipe. Obrigado. Isso. E lembrando que daqui a pouco a gente tem a presença aqui do Marcos Mattioli, né? Mattioli vai estar aqui conosco. Medalhista olímpico em 1980 na Olimpíada de Moscou, no 4x200 na natação, para falar um pouquinho com a gente de natação. Que bom, né? Entende bem, né? Entendeu bem. Bom, então é isso, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.